começar agradecendo o convite, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, em que pese o assunto não traga boas notícias, mas quero parabenizar o Cinesp pela atividade e pelas atividades que vem fazendo em relação a isso. A discussão de previdência, ela é uma discussão muito complexa, de difícil entendimento, e é um desafio mesmo para educadores, como é o caso aqui, não é? Vocês, especialistas no campo da educação, sabem o quanto é difícil esse volume de informações e as informações corretas chegarem à maioria da população. Na verdade, nós temos, lamentavelmente, uma mídia que tem lado, portanto, ela deveria mostrar todos os lados e cada um formar a sua opinião. É assim que nós, educadores, fazemos normalmente. Você mostra todas as vertentes para criar, para ajudar a desenvolver aquele cidadão crítico que elabora, que chega às suas conclusões. E a mídia deveria fazer isso, lamentavelmente não é isso que acontece. Então, é muito difícil nós termos espaços desse contra-argumento. Colocar, então, o contraditório para que cada um possa refletir e chegar à conclusão do que é bom para si, para a população brasileira, enfim, e para o país. Tá certo? Então, é sempre muito gratificante ter a oportunidade de vir conversar, inclusive, com lideranças e fazer esse diálogo, então, do contraditório, do que está posto aí sobre a proposta chamada Nova Previdência, que, na verdade, trata-se de um desmonte de um sistema de seguridade social. Bom, eu trouxe aqui de apoio algumas lâminas, só para facilitar, na verdade. Eu não sei, vocês certamente, eu sei que vocês já tiveram conversa sobre a proposta da PEC, então a encomenda, vamos dizer, que me foi feita é de vir trazer um pouco os elementos que estão postos no relatório da comissão especial que foi apresentado. A gente tinha montado aqui o primeiro relatório. Ontem, no final do dia, à noitinha, o relator acabou apresentando uma complementação do voto que eu vou destacar aqui. Pode não estar nas lâminas, mas aí eu vou destacando. Várias das questões que estão colocadas, elas não estão claras ainda. Não estão claras. Primeiro porque a gente ainda não conseguiu se debruçar nessa complementação de voto, que foi ontem à noite. Nós estamos fazendo isso durante o dia de hoje, no DIEESE. E não estão claras porque o texto do relatório que ele tinha entregue já era muito confuso. O texto da PEC é confuso e o texto do relatório também é confuso. Então, para além de todas as maldades ali contidas, existe muita interpretação, tem várias interpretações sobre o mesmo assunto. Então, tem um problema também de redação. Então, muitas das coisas, algumas das coisas, pelo menos, a gente não tem certeza do que o relator está dizendo de fato e do que vai valer de fato. A gente acha que isso não é uma incompetência de quem está escrevendo, é muito mais uma armadilha para poder deixar mesmo confuso e de mais difícil entendimento. Então, feito esse preâmbulo sobre as limitações do que nós vamos conversar aqui, a limitação dos entendimentos do que está sendo colocado em debate, e a gente vai aprofundando isso,
Eu vou então elencar aqui. A ideia é ir passando ponto por ponto das principais questões e com um foco maior, mais específico no caso dos regimes próprios, que são os regimes dos servidores públicos. Tá ok? A gente pode talvez ir fazendo, e se ficar muito confuso, me interrompam para a gente ir corrigindo aqui e se acertando. Pode ser assim? Então, aqui. Já esqueci aqui, acho que é aqui. Não. Para onde eu tenho que olhar? Para lá. Acho que não é esse. Ops. Pronto. Deu. Fui eu. O problema não é a caneta. O problema é a pecinha que manipula a caneta. Muito bem. Só para relembrar rapidamente. Qual é a lógica da PEC apresentada? Por que é importante resgatar? Porque qualquer relatório que venha, ele altera, pode melhorar alguns aspectos, mas ele não altera na essência. Então é importante entender a lógica, porque essa é a essência da reforma. Quando você parte para a elaboração ou para a negociação de um patamar ruim, dificilmente você consegue alterar a lógica do que está sendo proposto. E é esse o caso. Então, qual é a lógica da PEC que foi apresentada? Ela desconstitucionaliza uma série de direitos que estão ali garantidos na Constituição de 88, que foi um avanço ao levar a previdência social para o campo da seguridade social. Então, juntou, e não é só um seguro social, trata-se de uma política de proteção social para quando o trabalhador perde a sua capacidade laboral. Não é só quando ele se aposenta, é quando ele perde a capacidade laboral, ou por uma doença, ou por uma incapacidade, ou porque se ausenta por gravidez, enfim. Todo esse arcabouço de proteção está ali garantido. Muito bem. A PEC, ela tira tudo isso da Constituição e remete grande parte dos parâmetros para o acesso à legislação complementar. Ela fazia isso. E por que isso é muito complicado? Porque a mudança de uma legislação, ela é muito mais simples do que a mudança da Constituição, que requer uma discussão mais ampla e um quórum mais qualificado. Considerando os legislativos que nós temos, é sempre muito complicado você deixar para que as discussões de fundo sobre a vida dos trabalhadores brasileiros fiquem na mão desse legislativo que não precisa nem fazer o debate público, tá certo? Então é grave a desconstitucionalização desse direito. E também desconstitucionalizava a obrigatoriedade do reajuste anual por um índice de inflação dos benefícios já concedidos. Então, assim, tudo indicava que as aposentadorias e as pensões, os benefícios todos, a partir da aprovação dessa PEC, ficam congelados, à mercê aí da definição do governo que estiver no momento. E vocês, servidores públicos, sabem muito bem o que significa não ter a obrigatoriedade do reajuste salarial anual, não é verdade? Vocês sabem melhor do que eu o que isso significa, não é? Então, isso a PEC também desconstitucionalizava. Por outro lado, ela constitucionalizava uma série de regras que antes não estavam na Constituição. Por exemplo, criando uma lei de responsabilidade previdenciária para os estados e municípios. De tal forma, assim como a lei de responsabilidade fiscal funciona,
qualquer autonomia entre o ente e os servidores na negociação da Previdência estaria condicionado a ele receber ou não o repasse. Então, também, e isso ia para a Constituição, certo? Vai, né? Porque ele não mexeu nisso. Também constitucionalizava a possibilidade, instituir um sistema de previdência, um sistema de capitalização da previdência, que significa o quê? Uma poupança individual e o indicativo ali era inclusive de sem ter a contribuição patronal, né? Então, de responsabilidade do trabalhador, uma poupança que ele faria ao longo da vida para quando ele fosse se aposentar, ele recebesse esse recurso. E remetia toda a definição do que seria isso para uma lei complementar, tá? Tudo isso, então, era como um cheque em branco, no caso da capitalização. E isso ele instituía para o regime geral e para os regimes próprios. E mais, a formulação que ali estava colocada era de obrigatoriedade de substituição do sistema. Todo mundo aqui sabe que o nosso sistema, seja os regimes próprios, seja o regime geral, estou tirando aqui o regime de previdência complementar dos servidores, que vocês estão iniciando agora, né? Mas os regimes próprios funcionam na base, é um sistema de repartição simples, que significa que quem está na ativa paga para quem já está recebendo o benefício. É um pacto de gerações, tá certo? É assim que ele funciona. Muito bem. Então vamos lá. O que é que o substitutivo do deputado Samuel Moreira traz de novidades ou mantém coisas que estavam ali já nessa PEC? Não. Eu vou aqui. Aqui, pronto, é isso. Desculpem, gente. Mas vocês sabem, às vezes não dá muito certo nessas apresentações, né? Vocês já passaram por isso, não é verdade? Então, tudo bem. Você vai me ajudar? A Daniela está ali de castigo, vai me ajudar então, tá bom? Então vamos lá. O que o relatório traz do deputado Samuel Moreira? Com relação àquele item que é base da PEC, que é a desconstitucionalização, ele mantém grande parte e mais, ele aprofunda em alguns casos essa desconstitucionalização. Então, remete, no caso dos regimes próprios de estados e municípios, o relatório, ele tira tudo que está na PEC e remete para leis específicas de cada ente. Ele tinha remetido para a lei ordinária, o que é mais grave ainda. Mas nessa complementação de voto que ele fez, ele manteve lei complementar. Mas, de todo modo, vocês não estão dentro dessa PEC, desse relatório, ok? Servidores estaduais e municipais não estão aqui. Não estão, e eu vou fazer uma vírgula, porque tem um pedaço que vocês estão, que eu vou mostrar, e é um pedaço ruim. Isso. Ele vai dar oportunidade, esse relatório dá oportunidade para os estados e municípios. Ele obriga a ficar com a parte ruim da proposta da PEC e deixa a outra parte ruim para os estados e municípios. Então, ficaremos com as duas partes ruins, entendeu? É assim que eu vou mostrar para vocês aqui o que ele deixa e o que ele tira.
Muito bem, ele prevê que uma futura lei complementar federal vai estabelecer normas gerais de organização e funcionamento desses regimes próprios, tá certo? Então também ele dá um indicativo que pode ser mexido por lei complementar federal, tá? Em determinações, mas não está claro o que tanto pode ser mexido. E delega a leis, então não são mais ordinárias, a fixação em caráter permanente dos parâmetros do regime geral de previdência social. Daí não é o regime de vocês, é o regime geral de previdência social. Pode passar para mim, por favor? Bom, ele retira, o relator retirou do projeto a proposta de capitalização. Retirou integralmente, talvez essa, vocês já devem ter ouvido, é a maior derrota do governo, talvez, com certeza, a maior derrota do ministro Guedes, que na verdade, se passasse isso e não passasse mais nada para ele, estava bom. Certo? Então, o interesse dele era a capitalização, que é a possibilidade da privatização desses fundos milionários, que são os fundos de previdência. Certo? Ir para o sistema financeiro, esse fundo, que teriam 40 anos para ganhar, sozinhos, sem se responsabilizar, inclusive, com o que iriam pagar depois. Então, esse aqui era o pulo do gato do Guedes, tanto que ele ficou bem nervoso, brigou, inclusive, com o relator por tirar isso. Nós estamos livres disso? Não. Nós não estamos livres disso, tá certo? Tem um grupo de empresários, né, do sistema financeiro e outros que estão lá, tem um QG no governo para fazer lobby no Congresso para reincluir a capitalização. É claro que uma emenda de plenário ela é mais complicada, porque ela precisa de 170 e poucas assinaturas para ser apresentadas, mas né, vendo quem é que está do outro lado, eles têm poder de fogo para comprar esse tanto de votos, né? Então, nós estamos livres? Não, nós não estamos livres disso. Mas no relatório está fora, e isso é uma vitória. E é uma vitória, inclusive, da mobilização e das pressões que vêm sendo feitas pelo movimento sindical. Tá certo? Lá no parlamento tem o tempo todo, vocês estão, né, o movimento sindical está o tempo todo, e mais as mobilizações de rua que a gente tem feito, resultou nesses avanços, ok? Passa para mim, por favor. Tá certo. O que está mantida, o que o relator manteve da PEC. E aqui tem várias coisas dos regimes próprios que ele manteve. Toda essa parte de fiscalização do sistema do regime próprio, ele manteve. Então, assim, ele obriga os estados e municípios a imediatamente rever, quem tem regime próprio, rever. E quem não tem, não pode criar. Quem não tem regime próprio, não pode criar mais. E quem tem que imediatamente rever. Por quê? Porque tem uma parte aqui da fiscalização que está mantida. Tá certo? Então, ó, mantém a exigência de criação mantém a exigência, inclusive, de criação de regimes de previdência complementar para os servidores de cada ente, com permissão para que sejam administrados por entidade de previdência complementar aberta e sem exigência de licitação. Então, aquilo que eu falei, tirou um pedaço da privatização, mas colocou aqui a possibilidade daquela fatia muito interessante da previdência dos servidores, que é acima do teto do INSS, acima de R$ 5.800, ele obriga a ter o regime de previdência complementar, e ela pode ser administrada por uma entidade de previdência complementar aberta, e não precisa nem ter licitação, pode ser escolha. Certo? Pode mudar a cada governo? Cada Oi? escolhe o que quer?
Bom, aí depende de como vai ser firmado o contrato, né? Como é que é firmado esse tipo de contratação. Então, tudo pode, em tese, né? Nesse sentido. Passa para mim. Bom, isso que nós falamos até agora são mudanças estruturais, tá certo? Agora, também ele tem mudanças que ele fez, das mudanças paramétricas, porque vocês se lembram, a PEC, ela tem mudanças estruturais severas, que são essas, né, o que desconstitucionaliza, o que constitucionaliza a perspectiva de uma mudança no sistema de repartição para capitalização. Isso é estrutural do sistema. Mas ele também muda todas as regras paramétricas. As regras paramétricas são aquelas que nos atingem de cara e de primeira, que é assim, são as regras de acesso à Previdência, é aquilo que você paga mensalmente para a Previdência e é quanto você vai receber da Previdência. Tudo isso a gente chama de regras paramétricas, ok? Muito bem. Ele manteve para o regime geral agora, tá, gente? Porque os regimes próprios, a aposentadoria, ela já exige idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público e tempo no cargo. Tá certo? Sim. Já tivemos, quer dizer, vocês já tiveram diversas reformas constitucionais e, portanto, vocês já têm idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público e no cargo desde 1998, tá certo? Muito bem. O regime geral, que vocês devem conhecer também, ou saber mais ou menos, existe a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Então, o relatório mantém o fim dessa modalidade. Tempo só de contribuição não é mais possível, se isso for aprovado, se essa reforma for aprovada. E passa a exigir o tempo de contribuição somado a uma idade mínima, tá certo? Agora, o relator faz mudanças com relação à PEC nesses parâmetros e eu vou mostrar. Ele ameniza um pouco esses parâmetros. Então, no regime geral, vou passar bem rapidinho, mas acho que é importante vocês saberem, certamente, porque vocês também têm pessoas conhecidas que estão dentro que estão no regime geral, que é grande parte dos assalariados e de servidores públicos que não têm regime próprio, ok? Muito bem. A proposta é 65 anos homem, 62 anos mulher. Hoje existe a possibilidade de aposentadoria por idade, que é 60 anos mulher e 65 homens. Então tem uma elevação aqui no caso das mulheres. Somados a 20 anos de contribuição se homem e 15 anos se mulher. Então aqui tem uma mudança que o relator fez. Porque na PEC original era 20 anos para todo mundo e vocês devem ter visto, nós mostramos isso, que excluiria grande parte das mulheres que não conseguem comprovar 15 anos de contribuição, dada a característica do trabalho das mulheres, a intermitência no trabalho, né, as saídas e as voltas. Então, o relator se sensibilizou com essa argumentação e baixou, então, para que manteve 15 anos se mulher. No caso dos assalariados rurais e também os produtores da agricultura familiar, ele voltou para 60 anos homem, 55 anos mulher, como é hoje, mas com uma diferença. No caso dos assalariados rurais, homens, ele elevou para 20 anos também o tempo de contribuição. Rural. O assalariado rural, sim. Assalariado. Sim. Mas no caso dos produtores, ele tem que comprovar 20 anos de atividade. Com e antes, fiscal. Isso, com nota fiscal.
tá certo? Que é bem difícil, tá? Continua sendo ruim a forma como tá pro rural. Embora tenha sido anunciado que tinha retirado tudo, não retirou tudo. Melhorou do que estava a PEC, mas não resolveu o problema rural, tá certo? Uma coisa que o relator fez, que é bem importante, é que assim, além de instituir uma idade mínima, um tempo de contribuição, a PEC estabelecia um gatilho. A cada 4 anos, a idade mínima subiria automaticamente a partir do aumento de sobrevida. Tá certo? O relator retirou isso da proposta. Então não tem mais o gatilho, tá? Ok? Passa para mim, por favor. Bom, e no regime próprio? E aqui, gente, eu vou falar agora. O regime próprio que está ali é para os servidores federais. Mas dado que a PEC obriga que estados e municípios revejam os seus regimes próprios, certamente a referência, e isso servirá de referência para a discussão municipal e estadual, se de fato estados e municípios ficarem fora, e se isso for aprovado, ok? Então, como é que é hoje? Para as regras atuais de acesso hoje nos regimes próprios são 55 anos de idade mulher, 60 anos homem, 30 anos de contribuição mulher, 35 homens, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no último cargo. Tá certo? Essas são as regras de acesso hoje. Passa para mim, por favor. No caso de professores, tem 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. Então, professoras 50, professores 55, tá certo? 25 e 30 anos de contribuição, ok? Tudo bem? Passa pra mim. Bom, aqui. Regime, como é que é a proposta do relator? Que está um pouco diferente da PEC, porque ele mexe um pouco na idade. Tá assim, 65 anos de idade homem, aí, deixa aí pra mim. 65 anos de idade os homens, 62 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, mais 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. No caso de professores do ensino básico, ok? Professores do ensino básico só. 60 anos de idade, 57 anos de idade para as professoras. Então teve uma mexida aqui do substitutivo, porque na PEC era 60 anos, todo mundo, né? Ele baixou para 57 no caso das mulheres. 25 anos de contribuição para ambos os sexos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Vocês se lembram, na PEC, para professores era 60 anos de idade, homem ou mulher, e 30 anos de contribuição. Então ele aqui igualou dos servidores públicos, 25 anos. A grande dúvida que nos vem é sempre assim: professor, se nós especialistas estamos dentro dos professores ou não. Não. Está pagando. Porque ele especifica o seguinte, não mais ou menos, deixa eu explicar. Não mais ou menos, aqui tudo é mais ou menos, ó, vou explicar pra vocês. Se vocês tiverem 25 anos de efetivo exercício de professor da rede básica, do ensino básico, pode. São 25 anos de efetivo exercício na sala de aula do ensino básico. Muito bom. Aqui também, ó. Olha, essa questão aqui no município de São Paulo não está definida. Nós, no município de São Paulo, gestores, nós conseguimos uma coisa que pouquíssimos conseguiram. Depois do julgamento do Supremo, nós conseguimos aqui na prefeitura que reconhecesse os gestores como
do magistério. Então nós temos aqui as mesmas condições Mas na lei do atual. professor. Mas na lei atual, Denise. A lei atual, não alteração. Então, ó, ótimo. Vocês têm um direito, certo? Conquistado. Ok? Vocês têm esse direito conquistado e é o que está valendo. Isso aqui não muda essa legislação. Até que o município reveja. Então, qual é a atenção, gente? Ó, qual é a atenção? Se isso for aprovado, desta forma que está, possivelmente em seguida virá as revisões de todos os regimes próprios e vão tentar adequar a legislação federal. Então, botem, se isso passar assim, botem no radar que será mais uma briga que vocês terão que fazer para manter o direito que vocês conquistaram, ok? Beleza, vamos? Revolução. Bom, pode passar. Muito bem. Gente, podemos? Peraí, não acabou. Calma, isso é só um pedacinho. Tem coisa pior. Vamos lá. Acabou. Tem pior? Avisar que hoje essas Depois do memorial, apresentou um slide que era 61 e 55 mulheres. Depois entrou nos professores, eu não entendi o anterior. Do regime próprio, não, do anterior dos professores, que é o regime próprio de previdência. Regime próprio para mim. Regime próprio. O anterior. Professores. Não, o anterior. Esse? Não, passa próximo para mim, por favor. Não, é depois mesmo. É antes, então. Bom, É esse, depois mostrou qual. volta mais um. Não, volta mais um, por favor. Acho que é o de trás que ela não entendeu. Esse é o atual, regras atuais. Mais um. Esse? É esse que você não entendeu? Não, foi o que estava aqui, ó. Regras atuais. Mas Regras atuais. era o atual, então, né? Regras atuais. Ah, e aí mudou pra esse, né? Tá. Isso é o que tem Tava hoje, bom gente. esse, tá? Ah, sim. Eles, quer dizer, na verdade, a perda dos servidores públicos... Ô, gente, ó, vamos lembrar... Primeiro, a instituição dos regimes próprios, eles tiveram uma lógica quando foram instituídos. Eles foram instituídos como regime de repartição, portanto, e de financiamento tripartite, ok? Então, jamais foi dito ou pensado, quando ele foi criado, que ele deveria se sustentar sozinho, ou seja, ter um equilíbrio financeiro atuarial. Isso não seria possível, porque os primeiros 40 anos, ele era superavitário, certo? Os regimes próprios. Aí, quando as pessoas vão se aposentando e vão entrando outros, você vai começando a utilizar esse fundo. Só que como ele vai para o caixa dos governos, não foi feito um fundo pensando que em algum momento você teria tantos aposentados quanto na ativa. Então, de repente, você querer transformar um regime que foi pensado com uma lógica num equilíbrio que é impossível ele ter, você está condenando, tá certo? Está condenando os trabalhadores deste regime a arcarem com um custo que não é deles. Não dá para fazer um ajuste nas contribuições o tempo todo e no endurecimento de regras, porque para adequar um regime que foi pensado de uma outra forma, ok? Por isso que nós dizemos que a proposta parte de um entendimento equivocado do sistema dos regimes de previdência social, ok? Muito bem. Falar das regras de transição, mais pra frente. Isso aqui não tem regra. Existem, não Existe. Vamos lá. Existe. Pode? Deu? Tudo bem? Deu, obrigada. Vai. Bom, vamos lá. Isso também é legal. Ele manteve
o relator manteve a proposta da PEC sobre a mudança de cálculo dos valores de benefício, tá certo? Tanto para o regime geral como para os regimes próprios, quer dizer, para o regime próprio federal. Como é que é o cálculo hoje? É assim, você pega o período contributivo de 1994 para frente. Por que 1994? Por causa do Plano Real, lembram? Então, como fica muito difícil fazer a atualização do tempo para trás, do Plano Real, então ele considera de 94 para frente. Ele pega todo esse período contributivo, hoje é assim, para o regime geral, ele descarta 20% das menores contribuições e faz uma média simples, média aritmética simples, dessas 80% maiores, ok? Sobre isso vai uma determinada alíquota a depender da regra. Muito bem. A proposta da PEC esquece esse negócio de tirar as menores. Nós vamos considerar todo o período contributivo. A gente fez algumas, isso é muito individual, mas a gente fez algumas simulações e isso reduz a média do benefício entre 10% e 20%. Então, necessariamente já tem uma perda aí. Gente, e essa perda é imediata, isso vai direto para o caixa do governo. Porque para isso não tem regra de transição. Ok? Vocês, em 2003, já tiveram essa mudança na regra de cálculo, não é isso, gente? Considera já a média do período, certo? Muito bem. Então, vocês sabem o que significa isso em termos de perda, de possibilidade de benefício salarial, ok? Passa para mim, por favor. Isso já falei. Passa. Além disso, eu acabei de falar. Volta, pode voltar. Vai ficar no site. Sim. Gente, é o seguinte. Isso já fica aqui, vai ser disponibilizado. Nós estamos fazendo uma análise do complemento do voto do relator, daí nós vamos mexer e encaminhamos para vocês. Daí vocês substituem se a gente tiver mais detalhes, tá bom? Porque ali podem mudar todos os detalhes, tá? Porque a gente ainda não analisou, ok? Então fiquem tranquilos, vai estar tudo disponível. Pode passar? Não, volta para mim, desculpa. Volta para mim, isso aqui eu não falei. Bom, então nós vimos que já tem um rebaixamento na hora que vai calcular a média, ok? Além disso, a proposta não é assim, bom, calculou a média rebaixada, você vai ganhar a média. Não é assim. Se você tiver 20 anos de contribuição, você vai ter direito a 60% dessa média rebaixada. Tá ok? Se você tiver mais de 20 anos de contribuição, aí começa a contar assim, 2% a cada ano de contribuição que exceder os 20 anos. Lembra que eu falei que as mulheres vão poder se aposentar aos 62 anos se passar isso, com 15 anos de contribuição? Portanto, as mulheres Vão ganhar menos. necessariamente vai haver, porque o que acontece hoje? Hoje nós temos um mercado de trabalho onde as mulheres ganham em média 30% menos que os homens, mesmo nas categorias majoritariamente femininas. Ok? Quanto mais elevado o grau de escolaridade, maior a diferença salarial das mulheres, entre mulheres e homens. Ok? Muito bem. O sistema de previdência, ele, com a diferenciação entre homens e mulheres, ele procura equalizar um pouco essa diferença do mercado de trabalho. Ok? Essa proposta, ela acentua essa diferença, porque aí a diferença vai ser de mais de 40%. Porque as mulheres dificilmente conseguem contribuir mais que 15, 20 anos para se aposentar. Eu estou falando das mulheres de uma maneira geral, diferente do setor público, que tem uma possibilidade maior de se manter no trabalho, tá certo?
mas a grande maioria é assim que acontece. Muito bem. Então, de todo modo, a possibilidade de conseguir 100% da média rebaixada é só se você tiver 40 anos de contribuição. Em média, o brasileiro hoje contribui 5 meses por ano, na média, ok? O que significa que comprovar 40 anos de contribuição significa trabalhar 80, esquece. Dificilmente alguém se aposentará com 100%, ok? Isso no regime geral. Termino do posto. Bom, no caso das regras de transição, aqui a grande maioria está nativa? Então, interessa, né? Embora eu não esteja falando diretamente com vocês, né? Certo? Neste momento, não está falando diretamente com vocês, ok? Mas nós sabemos o rebatimento, ok? Então, ele mantém as regras que estão lá propostas pela PEC. No caso do regime geral, são 3 possibilidades de transição para quem teria a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição e uma possibilidade para a idade. E do regime próprio tinha uma só regra. Ele mantém e ele acrescenta no caso do regime próprio, uma quinta possibilidade, no caso do regime geral, uma quinta possibilidade, e no caso do regime próprio, uma segunda possibilidade. De todo modo, mesmo com essa possibilidade que ele acrescenta, o que nós vemos, é muito difícil a gente fazer projeções, mas o que a gente vê é que atingirá uma pequena parte dos trabalhadores que estão na ativa hoje. Então vamos considerar a regra de transição, essas regras de transição, elas servirão para quem tem de 45 anos para cima e que tenha bastante tempo de contribuição. Quem tiver abaixo disso, não se beneficiará com a regra de transição, certo? Não há proporção na regra. Não tem proporcionalidade. Não, isso assim, em termos, numa olhada geral. Claro que pode ter exceções, mas no geral, em regra geral, é isso. Então atinge uma parcela pequena dos trabalhadores que estão na ativa hoje. E de todo modo, piora muito. A regra de transição, são regras de transição, portanto, você pressupõe um pouco melhor do que a regra que vai vigir. De todo modo, elas são regras muito duras, então significa perda salarial e aumento do tempo e da idade necessária para se aposentar, para o acesso, para todo mundo, tá? Passa para mim, por favor. Então, é importante a gente saber que a proposta, mesmo o relatório, desconsidera o direito adquirido. Tá certo? Ele não respeita o direito adquirido, já de quem está no mercado de trabalho, né? Porque ele não faz uma transição mais suave, que pegue todo mundo que está na ativa hoje, de algum modo. Não. Então, vamos lá. Regra de transição para o regime próprio. Gente, imediatamente nós estamos falando dos federais, mas, né, eu vou ficar de olho. Então, o que tinha lá, a proposta que tinha era um somatório de pontos, que eu vou mostrar já já. E o relator incluiu uma possibilidade que é de idade mínima e mais um pedágio pelo tempo que falta para completar o que seria necessário de tempo de contribuição, 30 ou 35 anos, tá certo? Passa para mim, por favor. Então, como é que estava lá na PEC que ele manteve? Os servidores públicos precisam preencher os seguintes requisitos. Gente, não é preencher um ou outro requisito, precisa preencher todos de uma vez. Por isso que eu digo que é super restritivo. E
Idade mínima de aposentadoria, então lá, mulher 56 anos, isso em 2019, certo? Depois vai subindo. Homem 61 anos, mais 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo e somar 86 pontos, que também vai subindo. 86 pontos para mulheres e 96 para os homens. Mas veja, e se eu somar 86 pontos, mas não tiver os 56 anos? Não vale. E se eu somar os 86 pontos, mas não tiver o tempo de contribuição? Também não vale. E se eu somar, tiver idade, tiver tempo de contribuição, mas não tenho 20 anos de serviço público? Também não vale. Entendeu? Deu para entender? 57, 30, 20. É tudo junto. Tem que preencher todos os requisitos, ok? No caso de professores que estão em tese, mantendo os direitos hoje, seria o caso de vocês, caso isso fosse discutido depois disso aprovado. Nossa, que confusão. Vamos ver. No caso de professor seria 51 anos mulheres, 56 homens em 2019 e também vai subindo a partir de 2022. 25 anos como professora mulher, 30 homens, 20 anos no serviço público, 5 anos. E somar 81 pontos para professora e 91 pontos para professores, homens, ok? E vai subindo, depois de 2022, vai subindo até chegar 92 pontos e 100 pontos. Oi? Como que conta esses pontos? Tempo e idade? É tempo e idade. O ponto, gente, os pontos são contados assim: idade mais tempo de contribuição. Então vamos lá. 51 anos mulher, mais 25 de contribuição, deu 76. Não preenche. Percebeu? Mas como? Deixa aí. Pois é. Eles mexeram, ó. No caso de professor, a PEC, ela era muito cruel. Inclusive na regra de transição. Porque aqui, ó, se você somar 56 anos, ali, ó, no geral, 56 anos mais 30 anos de contribuição, dá 86, não dá? No caso de professor, não dá. Então, no caso, 57, mais 35, mais 37. Não dá. Isso foi alertado, mas o relator... Isso foi levado porque, inclusive, tinha até emenda porque achava que era um erro. Um erro de soma, o cara errou na hora de somar. Não, 5 anos de mandato. Isso, mas o relator não incorporou nada. 25, não dá. Você não tem 5 anos de mandato? Cargo, todos Tá? Pode ir. Alternativa 2. Ó, essa aqui, ó, ela foi incluída. Essa aqui foi incluída. Ó, gente. Não se afogue, vai piorar. Eu já ia sair aqui para pegar minha filha. Vocês acham que acabou? Vocês acham que acabou? Não teve a maldade? Tá só alternativo, gente. Eles odeiam a educação. Vocês não descobriram isso aí? Eles querem destruir a educação. O melhor jeito é destruir os profissionais da educação, gente. Então, calma que tem mais maldade. Vamos lá. Regra que o relator colocou de transição. Ele colocou uma segunda regra, que é o quê? Os servidores também precisam preencher todos os requisitos, que é o quê? Idade mínima de 57 anos mulher em 2019 e 60 anos homem, mínimo de 30 anos de contribuição, mulher, 35 homens, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Só mudou a idade aqui por enquanto, vocês viram? Mas aí é o seguinte,
existe a possibilidade, não tem mais aquela pontuação. É o seguinte, você tem que pagar 100% do tempo que falta para se aposentar. Vamos dizer o seguinte, você tem 56, se é uma mulher, tem 56 anos de idade e tem 29 de contribuição. A rigor, você atingiria 30 anos com 57 anos. Eu vou poder me aposentar? Não, porque eu tenho que pagar 100% do pedágio. Falta um ano para eu me aposentar, eu tenho que trabalhar 2. E posso me aposentar com 100% da média de todos os salários, ok? Mantém a regra da última PEC, ok? Quem já completou o tempo vai ter que completar a idade. Quem já completou o tempo tem que completar a idade, exatamente. Também na Então, você regra do 100%. trabalhar Na regra do 100%. Neste caso, se você pagar o pedágio, ou se você tiver a idade, se você já tem o tempo e completar a idade, você tem essa possibilidade, tá? Então, oi? O outro tem que somar pontos e idades, entendeu? Então, ele tem que somar aquele ponto de idade. É uma diferença que... E no outro, você recebe 60% e 2% depois dos 20 anos de contribuição, ok? Mas se for enquadrado nessa, mulher 57 em 2019, se não fizer em 2019, por exemplo... Não, ele não tem uma progressão. Ele estabeleceu essa idade. A partir de... Não, a partir de 2019. Não tem um gatilho de aumentando. 57 anos. Então, qualquer ano que eu chegar em 57, se eu tiver o resto, eu me aposento. Sim. Aqui aumentou um ano. Aquela regra de transição anterior. Se tiver 51 em 2019, todos os requisitos podem. E aí a idade só aumenta para 52 a partir de 2022. Então quem tiver 51 ano que vem, pode. Sim. Ok? Tudo bem? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Diese fez uma calculadora. Tem uma calculadora, inclusive tem lá professores do serviço público e tal. Nós não mexemos ainda, não incluímos essa regra, porque a gente estava esperando a votação do relatório, porque dá muito trabalho ficar mexendo. Nós mexeremos. 38 de contribuição. Nós mexeremos, então, daqui uns 10 dias vai dar para simular na calculadora certinho com todas as regras, tá bom? Tá? O relatório de ontem não mexeu. O relatório de... Não mexeu. Não mexeu, tá? Então, você tá passando. Eu já vou falar mais algumas coisas do relatório de ontem, ok? Tudo bem, gente? Não, tudo mal. Tudo mal, eu tô só Se tá tudo mal, tá tudo bem. Ó, uma coisa do relatório mesmo. Volta pra mim, por favor. Diga. Tem as duas aqui, eu me perdi. A do professor e a o professor são 5 anos. Aqui, o professor. Então, vê lá, ó. Mulher é 57 anos. Se for professora, 55. Homem é 60 anos. Se for professor, é 58. E o restante. E o tempo de contribuição. Professora, 25, professor, 30. Ok? Então, contribuiu mais. Então, por exemplo, da idade. o professor que tiver 58 anos, com 30 de contribuição, 25, ele mantém... Se aposenta com 100%. Você mantém a paridade e integralidade? Paridade e integralidade, não. 100% da média do tempo contributivo. Só carrega a paridade e integralidade se ele for até 60. Então, isso, ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso, a questão da paridade e da integralidade, para quem entrou antes de 2003, que é disso que nós estamos falando, certo? Ou quem entrou depois, até aqui no caso é o Sampa Prego, então até agora, né? Enfim, quem não tem o regime de previdência complementar, isso está super confuso no texto, tá? Está super confuso, eles vão ter
ter que ainda mexer nesse texto, porque, em tese, o relator falou que isto aqui manteria a integralidade e paridade dos termos que nós temos hoje, entende? Naqueles termos que nós temos hoje. Mas, na redação, isso não ficou claro. Na redação apresentada. Então a gente tem que esperar um pouco para ver se de fato é o que o relator falou ou é o que o relator escreveu, ok? E a paridade aí seria a idade 60, 62 e 40 de contribuição, certo? Não, 40 de contribuição não, só os requisitos. No caso do servidor público, é o preenchimento dos requisitos. 25 anos de contribuição, 20 anos dos requisitos. E a entrada até 2003 ou quem entrou depois de 2003, antes de ter o regime de previdência complementar. Isso aí já recebeu pela média, o nosso não é a validade integralidade, né? Já é a média, é isso. É porque em 2003 teve a mudança, né? Da forma de cálculo. Desculpe, diga. Patrícia, parabéns, eu sou aposentada e tenho a esperança de a gente conseguir barrar isso. Eu não perco a esperança. Enquanto a vida, há esperança. Você acha que pressão nas redes sociais é importante para barrar isso contra esses deputados e senadores? Você acha isso importante? Com certeza. Tudo que é pressão principalmente nas bases dos deputados, enfim. E assim, esclarecer para as pessoas, porque a gente, primeiro, para a pessoa entender, ela precisa estar disposta a ouvir. Nós vivemos num ambiente hoje que as pessoas não querem escutar. Então, ela só vai parar para escutar se ela tiver alguma relação com você. Então, se você colocar nas suas redes, mesmo as pessoas que não tenham parado para ouvir até hoje, porque o ódio que domina, na verdade, é um negócio meio, eu não quero nem ouvir, ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. Então, é muito importante porque a pessoa vai escutar. Porque se ela escutar, ela vai poder refletir e ver que, de fato, essa é uma proposta ruim, né? Tá bom. Podemos? Você me avisa o tempo? Eu estou passando aqui no tempo. Vamos lá. Vamos ver. Isso aqui vocês já inovaram, né, gente? Vamos combinar. São Paulo sempre à frente. Olha lá. Vocês já inovaram? Sim. Alíquota de contribuição. Vejam. A proposta é de um escalonamento, da PEC era um escalonamento, que era muito assim para atrair aquele trabalhador de salário mínimo, que ao invés dele, ele teria uma diferença de R$5 para pagar, a menos, entendeu? Mas trocaria todo o resto por esses R$5, é pouco, né? É muito barato para trocar todo o resto. Mas eles fizeram esse escalonamento que fica inclusive difícil de fazer o cálculo da contribuição. É uma confusão para o trabalhador fazer o cálculo, certo? E a partir de R$4.000, quem ganha a partir de R$4.400 teria um aumento, terá um aumento na alíquota de contribuição, que vai subindo 14%, pode chegar até 22%, certo? No caso dos servidores públicos, a PEC dizia, para os servidores do Estado e dos municípios, dizia, imediatamente passa-se a 14% alíquota, de todo mundo. Quem está na ativa e os aposentados. Todo mundo paga, ok? 14%. Muito bem. O relator tinha mantido isso. Nessa complementação de voto que ele apresentou ontem, ele tirou isso, dizendo que os estados e municípios mantêm a alíquota que tiver e na revisão vão ver o que vão fazer. Tá certo? Mas, em compensação, veja, na PEC tem um negócio dizendo assim, a todo momento que tiver um desequilíbrio atuarial ou financeiro, poderá se estabelecer alíquotas extraordinárias para até 20 anos, sem valor dessa alíquota. Pode ser qualquer alíquota. O ente define e justifica que ele está com desequilíbrio.
O relator tinha tirado essa possibilidade. No complemento de voto, do voto dele ontem, ele retornou com isso. Então, os entes poderão estabelecer alíquotas extraordinárias para quem está na ativa, quem está aposentado, a qualquer tempo que comprovar que tenha desequilíbrio. Tá ok? E aí? Porque se ele tiver desequilíbrio, ele não receberá o fundo de participação dos municípios. Percebam? Tá certo? Tem essa jogada. Então, isso é muito grave que está no relatório. Muito bom. Além disso, o relator mantém o critério que tinha sobre pensão por morte que estava na PEC. Então, vocês se lembram como é que é a pensão por morte hoje? O beneficiário recebe a média que teria direito o trabalhador que faleceu, tá ok? Então, a proposta é transformar isso em cotas. E o relator manteve isso, 50% mais 10% por dependente. Então, nós estamos falando que a pensão será de 60%. E se tiver filhos, vai 10%, mas esses 10%, ao chegar à maioridade, ele perde e não reverte. Então, nós estamos falando que a pensão caiu de 100% para 60%. Efetivamente, é isso que nós estamos falando. O cônjuge passa a contar como dependente. Eu tenho mais cônjuge, coitado. mais 10 do cônjuge. Você casou com a professora? 10 do cônjuge. É cônjuge agora, né? Cônjuge dançou. Cônjuge e conja. A conja também. Gente, vocês entenderam isso? Acho que eu estou com ouvido seletivo. Então vamos lá. Qual foi a mudança que o relator fez no caso de pensão? No caso de pensão, ele só disse o seguinte: se tiver um dependente inválido ou com deficiência, vai ter direito a 100%. Daí não é 60%, é 100% se tiver se for inválido. E se a pensão for a única fonte de renda, então vai ter direito a 100%. Ok? Desculpa, então vai ter direito ao salário mínimo. Desculpa. A pensão não pode ser menor que o salário mínimo, no caso de ser a única fonte de renda. Tudo bem? Passa para mim, por favor. Esse aqui é um exemplo que vocês já viram, certamente. Passa para mim, por favor. Aí, vamos lá. A acumulação. Ele mantém aquilo que está na PEC, com uma pequena diferença que eu vou contar para vocês. Existe restrição à acumulação de benefícios, ok? A exceção são em que casos? Nos casos de professores e profissionais da saúde, que podem ter, que está lá, 2 vínculos, está lá na Constituição, tudo bem? Então, ok. E aí várias regras, aqui nós estamos falando dos 2 vínculos, beleza. Pensões de regimes diferentes, também pode. E pensão e aposentadoria, pode mais ou menos. Aqui tudo é mais ou menos, você vê. Então, no caso de 2 pensões ou de pensão e aposentadoria, como que é o cálculo? Você escolhe o benefício maior, nas regras lá que tiver, certo? Daquilo tudo que nós já vimos. E o outro benefício, você receberá uma porcentagem, que é o seguinte: igual ou menor que o salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo é R$ 998, você tem direito a 80% desse benefício. Então vamos dizer, você tem uma aposentadoria e a pensão, você tem a aposentadoria, o seu companheiro morreu e você ficou com a pensão. Ele era servidor público federal, ganhava mais que você. Os 60% da pensão é maior do que a sua aposentadoria. Não é incomum isso, hein, gente? Certo? Aí você escolheu ficar com a pensão, porque ela era um pouquinho melhor. Vamos dizer que dava R$ 1.500.
mas você tem uma pensão, você tem a sua aposentadoria, que é de um salário mínimo. Você não pode receber ele integral. Você vai receber, se for até um salário mínimo, 80%. Se for entre um salário, vamos dizer que a sua aposentadoria é R$1.000. 1.000. Você tem direito a receber 600. Certo? Que é 60%. E o relator, o que ele fez? Ele incluiu mais uma faixa, porque assim, você podia ter um percentual se fosse até 4 salários mínimos. Acima disso, não tinha nada. Então agora tem que é 10%. Certo? Então, gente, se alguém pretendia matar alguém, se tiver, não vale mais a pena. Esquece. Tem que fazer ou é já, ou depois que aprovar. Isso vale para as próximas acumulações que existem hoje serão revistas. Não. Tudo aqui, gente, ó. Tudo aqui, excetuando a tal das alíquotas de cobrança, é a partir da aprovação, da promulgação, exatamente, ok? Tá? Então é isso. Se alguém tiver que morrer, morre antes, porque depois não vai ter vantagem, certo? Beleza. Gente, tá acabando, juro. Prometo. Vamos lá. Ele manteve. Então vamos lá. Eu já tinha dito isso. O relator manteve na Constituição a garantia de correção dos benefícios para a preservação do valor real. Ok? Estou falando aqui também de quem já está aposentado e quem vai se aposentar. Essa é uma garantia constitucional muito importante. Né? A gente sabe o que aconteceu com o salário mínimo, muito tempo que não tinha essa garantia, não é verdade? Então, ela é muito importante. Ele também mexeu um pouco no abono salarial. Vocês sabem o que é o abono salarial, gente? Fiz? Sabem? Então, a concessão, ela, a PEC, ela considerava só quem tinha ganho até um salário mínimo. Atualmente é para quem ganha até 2 salários mínimos, certo? Tem direito ao abono no ano seguinte, se ele trabalhou pelo menos um mês com carteira de trabalho registrada, se ele foi registrado, né? Tá? O relator tirou essa questão do salário mínimo e colocou trabalhadores de baixa renda, que hoje significa R$ 1.364, certo? Mas na complementação de voto, ele piorou esse negócio de novo, porque ele estabeleceu que tem direito ao abono quem tem renda familiar de 1/4 de salário mínimo per capita. Nós estamos falando de R$ 247, mais ou menos, certo? E a Bolsa Família não vai ter que dinheiro. nem o Bolsa Família. Que nem o Bolsa Família. Tá? Então ele piorou do que estava. E ele piorou do que ele tinha posto. Sabe por que isso, gente? Isso é para a caixa imediata do governo. A coisa do PIS. Porque assim, ó, nós fizemos lá, quem recebeu o PIS em 2017? Se essa regra da PEC tivesse valendo, de até um salário mínimo só, tá certo? Receberam o PIS 24 milhões de trabalhadores. Ou integral ou uma parcela. Se essa regra tivesse valendo, só receberiam 4 milhões. Certo? Então, isso é dinheiro imediato, isso é pressão do governo para a caixa imediato. Por isso o relator mudou. Né? Bom, ele mudou o BPC, vocês lembram, né? Benefício de prestação continuada, conhecido LOAS, que era aquela indecência que todo mundo falou. Ele manteve o que está hoje, está considerado hoje, ele mudou, ele desconsiderou tudo que estava na PEC, então mantém as regras de hoje. Passa para mim, por favor. A regra de hoje já é difícil pra caramba, viu, gente? Volta que as pessoas estão achando. A regra de... Tem que voltar, as pessoas estão achando que é R$400. Volta pra mim, por favor. Desculpa. Então, como é que é hoje? Hoje é assim.
idosos com 65 anos e mais, que tiver uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo, tem direito a receber o benefício de um salário mínimo, chamado LOAS. Permaneceu assim ou voltou a... Permaneceu assim. A proposta do governo era antecipar para 60 anos, mas pagar só R$400. E além disso, ele não podia, a família não podia ter nenhum bem de valor maior que 98 mil. Excluiria todos os pequenos agricultores. Todos. Porque todos têm uma terrinha, certo? Excluiria todos. Mesmo sem renda nenhuma. Se ele tivesse a terra dele, ele não podia acessar. Era essa a proposta do governo. O relator manteve as regras atuais, que já são bem difíceis. Lembrando que foi aprovada a medida provisória 871, que está revendo todos os benefícios de incapacidade e o LOAS. E excluindo um monte de gente do recebimento, certo? Porque o perito ganha pela suspensão da concessão. Ele ganha um abono de R$63. Certo? Medida provisória aprovada agora. Mês passado. Ok? A 871. Eu não sei o número de lei que ela virou, mas é a medida provisória 871. Vamos? Gente, comentários gerais então. O substitutivo, ele traz alguns avanços, que é essa história de excluir a capitalização, de excluir a mudança no BPC, de dar uma amenizadinha em algumas regras paramétricas, de incluir uma regra de transição um pouquinho menos dura, tá certo? Mas ele ainda tem problemas que são problemas de formulação inicial, são problemas estruturais. Então, mesmo com esses avanços, está muito longe de ser uma proposta que dê pra gente falar, olha, não, mexeu só algumas coisinhas. Não mexe com privilégio nenhum, tá certo? Não mexe. Pelo contrário, no voto do relator, ele também incluiu, nessa complementação de voto, a pensão vitalícia para os policiais. Vocês não terão mais pensão vitalícia, viu? Do regime geral, já não tem, né? Depende da idade e tal. Os servidores públicos ainda tem, mas a PEC também iguala ao regime geral. Então, de 44 anos para baixo, a pensão não é vitalícia, mesmo ela cortada assim, ok? Então, ele não está tratando a questão dos militares, ele não acaba com os privilégios, porque na regra de transição para os cargos eletivos é uma regra de transição super fofa, o pedágio é 30%, não é 100%, 30%, entendeu? Então, é a possibilidade de todos estarem incluídos na regra de transição. Então, não é verdade que ataca privilégios. A conta ainda será paga para quem ganha os menores salários. Então, nós estamos falando tanto da iniciativa privada como de servidores públicos. São apenas algumas, vocês sabem disso melhor do que eu, que são apenas algumas carreiras do setor público que, de fato, são diferenciadas, são poucas, no caso, mesmo no caso dos servidores federais. Não é a maioria dos servidores, muito menos dos estaduais e municipais. Então, em que pese os servidores estaduais e municipais estejam fora, assim, em tese, né? Vocês viram que estão fora mais ou menos, tem aqui um indicativo de uma obrigatoriedade de fazer uma revisão nos regimes próprios. Com um rigor bastante intenso aí e com uma proposta que é impossível de ser atingida. Então, este equilíbrio que a PEC vai estabelecer, se ela for aprovada, é um equilíbrio que recairá sobre as costas dos servidores estaduais e municipais. E é impossível de atingir, gente.
Isso vai significar menores benefícios e uma contribuição muito mais alta mesmo na ativa. E para os inativos também, para quem está aposentado. Ah, e pode cobrar das pensões também, viu, gente? Essa extraordinária é ativos, pensionistas e aposentados. É todo mundo, tá bom? Bom, acho que em linhas gerais, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão. Nós vamos aprofundar então essa análise do voto. A gente encaminha, podemos encaminhar uma complementação. O Diese está revendo a nota técnica que ele fez do substitutivo e está disponível na página do Diese, é só entrar lá. Vamos estar atualizando também a calculadora, daqui umas 2 semanas ela vai estar disponível, vocês podem baixar, porque vocês podem entrar na página ou podem baixar no aplicativo, tanto na Apple como no Android, tá bom?